6. Bom dia, YouTube, bom dia, Devocional, 5H30, bom dia, Luciene, bom dia para todas que estão aqui no ao vivo, 5h32, hoje, dia 2/10, segundo dia do mês de outubro, e o tema de hoje é Construindo um altar de adoração para Deus. E a passagem é Juízes 6. Juízes 6. Os versículos aqui são desde o versículo 6 até o 24. Encontra aí do 6 ao 24. Vamos começar do início, do 1, para a gente ler, para entender o contexto? Aqui na versão da Bíblia, a mensagem, gente, peraí, sabe onde é que eu estou? Josué, acredita? Ia ler outra passagem. Juízes 245. Juízes 6. Se você não abriu aí, abre junto comigo. Ia ler outra passagem. Juízes 6. Vamos começar desde o 1. Aqui o tema é Gideão. Juízes 6, Gideão. Outra vez o povo de Israel agiu mal perante o Eterno. O Eterno os deixou sob o domínio dos midianitas durante 7 anos. Os midianistas oprimiram Israel. Por causa deles, os israelitas eram obrigados a se esconder nas cavernas ou a construir lugares seguros. Quando Israel plantava sua lavoura, os midianitas e os amalequitas, os que viviam no leste, invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações até Gaza. Não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com seus rebanhos e tendas, chegavam e tomavam conta da terra, como numa invasão de gafanhotos. Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos, que pisoteavam o solo e destruíam tudo. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos midianitas, clamou pela ajuda do Eterno. Marca essa frase aí, ó, clamou pela ajuda do Eterno. Depois que certa vez o povo de Israel clamou ao Eterno por causa dos midianitas, o Eterno lhes enviou um profeta com esta mensagem. O Eterno, o Deus de Israel, declarou: Eu libertei vocês do Egito, eu libertei vocês da escravidão, resgatei vocês da crueldade do Egito e depois de todos os opressores, eu os eliminei da sua presença e entreguei a vocês a terra deles. Ele disse a vocês: Eu sou o Eterno, seu Deus. Marca agora, daqui em diante. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Não tenham medo, nem por um instante, dos deuses dos amorreus que existem na terra em que vocês estão vivendo. Mas vocês não deram ouvidos a mim. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Abigerizita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Comigo, Senhor. Se o Eterno está conosco, por que estamos nessa situação? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais e avós nos contavam, afirmando: O Eterno nos libertou do Egito? Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Eterno insistiu: use a força que você tem, liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu: Eu, Senhor, como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, meu clã é o menos importante de Manassés, e na minha família
Eu sou o menor. O Eterno disse: eu estarei com você. Confie em mim. Você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se você está dizendo a verdade, faça-me um favor. Marca aí esse versículo. Me dê um sinal para que eu possa acreditar no que você está dizendo. Não saia daqui até eu voltar com um presente para você. Ele disse: pode ir, eu espero. Gideão foi preparar um cabrito e providenciou uma grande quantidade de pães sem fermento. Utilizou de uma arroba de farinha, arrumou a carne no cesto e o caldo numa panela, e depositou a comida à sombra do carvalho, uma refeição sagrada. O anjo do Eterno disse: tome a carne e o pão sem fermento, ponha-os sobre aquela pedra e despeje o caldo em cima. Gideão fez conforme a instrução do anjo. O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado que carregava e tocou a carne e o pão. Na mesma hora, saíram chamas da pedra, e elas queimaram a carne e o pão, enquanto o anjo do Eterno sumia de vista. Gideão finalmente entendeu que aquele era o anjo do Eterno. Gideão disse: ah, Senhor Eterno, eu vi teu anjo face a face. Mas o Eterno tranquilizou. Marca esse versículo. Mas o Eterno o tranquilizou. Não se preocupe, não se apavore, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar ao Eterno e deu a ele o nome de A Paz do Eterno, ainda chamado assim em Ofra dos Abiezeritas. Que poderoso! E eu convido você depois terminar a leitura de Juízes 6. Que passagem, eu fico assim, ó, impactada. Adjane, vamos orar? Vamos. Senhor Deus, como na tua palavra que acabamos de ler, talvez algumas estejam se sentindo assim, esmagadas, se sentindo escravizadas, se sentindo quebradas. Mas tu é aquele, Senhor amado, que não nos deixa nesse lugar por muito tempo. Tu és aquele que tem misericórdia de nós e vem no nosso socorro. Tu és aquele que vê em nós coisas que nós não vemos. A coragem que às vezes a gente pensa que não tem, como Gideão. O Senhor vê de uma maneira diferente, Senhor. O Senhor nos vê poderosas, grandes, corajosas. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos vê como nós mesmos. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor ajuste o nosso olhar, ajuste, Senhor amado, a nossa identidade. Que o Senhor receba no altar, Senhor, a nossa adoração. Nós estamos queimando nesse lugar, Senhor, o nosso sono, a nossa procrastinação. Nós estamos queimando nesse altar, Senhor, a nossa preguiça de te buscar, porque nós queremos mais, Senhor. Nós queremos ver o Senhor, como Gideão viu, Senhor, o anjo do Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ser transformadas de simples mulheres, simples medrosas, em mulheres corajosas, Senhor, mulheres que enfrentam as situações e transformam isso em um lugar de adoração e glória para o Senhor. Ah, Deus, hoje é o dia do arrependimento no calendário judaico. Nós queremos nos arrepender aqui, Senhor, de tudo aquilo que nós temos permitido na nossa vida, que tem afastado, nos afastado de Ti, afastado a nossa casa de Ti. Queremos Te entregar nesse altar, Pai, e reconhecer que o Senhor é Deus na nossa vida, que não há situação, não há, Senhor amado, sentimentos, emoções maiores do que o nosso Deus na nossa vida. Tu és maior, Senhor, Tu és soberano, Tu és grande,
Tu és lindo, Tu és bondoso, a Tua misericórdia se renova sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. E isso é tão precioso para nós, isso é um tesouro, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade e o Teu favor que nos encontra toda manhã. E é essa bondade, é esse favor que nós queremos abraçar no dia de hoje. Deus, transforma a nossa vida como o Senhor transformou a de Gideão, como o Senhor fez ele um grande guerreiro, um homem que libertou seu povo, que teve uma visão, Senhor, sobrenatural. Transforma-nos nessa pessoa, Senhor, corajosa, forte, intrépida, Senhor amado, em nome de Jesus, e que leva, Senhor amado, o Teu nome, o Senhor dos Exércitos, em todos os lugares que vai, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por esse tempo, por essa mesa, por esse pão fresco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pastora Leia Castela. Bom dia, Neida. Bom dia, povo do YouTube. Bom dia, bonitas todas. Tudo bem? Eu vou direto para o texto, porque eu quero falar tanta coisa desse texto bíblico. Eu vou direto para esse texto aqui do livro que a gente segue. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar essa dica aqui, que esse é o livro que a gente se inspira diariamente, e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, o altar. Mas eu também quero falar de uma outra coisa com você, que eu acho que nós precisamos ouvir, que além de altar, a gente também pode construir outras coisas. Eu quero te chamar a atenção para o seu mês de outubro. Hoje, 2 de outubro de 2025, e você está onde? Aqui, às 5h44 da manhã. Talvez você acesse esse conteúdo durante o dia, mas aqui somos mais de 80 mulheres reunidas, 95 mulheres reunidas, declarando que temos graveto. Um monte de gravetinho, né, bonita? Bonita, bora aqui ler. Bora aqui ler, que eu quero falar para vocês de graveto, quero falar de vocês de Gideão, construindo um altar de adoração para Deus. Então, Gideão construiu um altar para o Senhor e o chamou: O Senhor é Paz. Há algo essencial que sempre aparece nos inícios e começos da Bíblia: o altar. Cada grande jornada de fé, cada travessia começa com a construção de um altar, um lugar de encontro com Deus. Quando Deus chamou Moisés, o propósito não era apenas chegar à terra prometida, mas também sacrificar a ele no deserto. O altar é um ponto de partida. O altar é onde encontramos Deus, onde sacrificamos. Gideão, por exemplo, estava vivendo escondido, malhando trigo no lagar por medo dos midianitas. Quando o anjo apareceu para ele, Gideão teve que tomar uma decisão: ou continuar escondido, ou seguir as instruções e construir um altar. E ele escolheu a melhor parte. Escolheu edificar o altar da paz no meio da prova. Muitas vezes, como Gideão, precisamos erguer altares no meio dos nossos desafios. Então, para começar esse mês, bonita, para começar algo novo, para começar uma nova jornada, um novo tempo de propósito com Deus, é preciso derrubar os altares errados, aqueles que dedicamos a coisas que não merecem a nossa adoração. Agora, presta atenção nessa parte, que ela é muito importante, porque Dona Dirce Carvalho vai chamar a gente para a responsabilidade. A quem você sacrifica é a quem você adora. Não está escrito isso aqui não, tá, gente? Aqui a Ediane fica procurando meus textos. Mas eu quero traduzir para você, você fica aí no texto, bonito. A quem sacrificamos, nós servimos. Aí eu vou parafrasear. A quem você sacrifica, você adora, você olha, você gasta tempo, você gasta emoção, você empenha energia. Se você está sacrificando por um emprego, um relacionamento ou um hábito, isso se torna um governador sobre a sua vida. No entanto, se você coloca o altar em Deus, então é Ele quem vai governar a sua vida. O altar é como uma fornalha de um fogão a lenha. Precisa ser alimentado todos os dias.
com os nossos sacrifícios, orações e comunhão. Não dá para viver 1 hora por semana, só indo à igreja, e vindo quando quiser, e indo quando achar por bem, não dá. Porque é preciso vir todos os dias, levar o graveto e acender o fogo para manter a chama acesa, e eu finalizo, a chama do sacrifício. Vamos lá falar disso, gente. Eu quero falar uma coisa desse texto que chamou a minha atenção e nunca tinha chamado antes, só ouvindo a Eneida ler. Esse texto, e eu estou lendo numa versão diferente que a Eneida trouxe, essa minha versão aqui é Nova Almeida Atualizada, nessa Bíblia que eu estou acompanhando. E no começo do Juízes 6, diz, no versículo 2, lá no comecinho, que o povo de Israel, eles estavam sendo assolados, né, por midianitas, durante quanto tempo? 7 anos. Aí no versículo 2 fala assim, ó, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. É assim que começa o Gideão, a história de Gideão, os Juízes 6, tá? Por causa do inimigo, eles tiveram que tomar providência para construir uma forma de se livrar. Então, o texto começa assim. Aí, olha que lindeza, como é que ele termina esse trecho que nós lemos. No versículo 23, 24, não, 24, diz assim, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e deu o nome, o Senhor é paz. E até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Nós começamos esse texto numa construção física, numa construção arquitetônica, né, de livramento. Esse povo estava sendo assolado, perturbado por esse povo que ia lá e destruía a plantação, a colheita. E aí todo mundo tomou uma decisão de construir covas, construir cavernas e fortificações. Mas eles não ficaram só nisso. Eles tiveram o entendimento que a visita, que a maneira como Deus se manifestou ali para eles, a maneira como Deus falou com ele, como Deus se apresentou, eles tomaram uma decisão, eles viram uma nova forma, uma nova estratégia, de ao invés de ficar na construção de covas, de cavernas e fortificações, era necessário a construção de um altar. E eu quero chamar sua atenção para isso. Muitas vezes na nossa jornada de vida, e eu não sei como você começou o mês de outubro, a gente empenha nossa estratégia, nossa força, nosso dinheiro, às vezes, num lugar de livramento daquilo que tem se levantado contra nós. Às vezes um tratamento, às vezes uma manifestação de sair de casa, de férias, de ir para um lugar fora do ambiente para tentar ajudar aquela situação, às vezes até empenhando dinheiro, pegando emprestado para poder fazer com que aquela situação que está no seu coração, que eu vou chamar de levante dos midianitas e também dos amalequitas, o bispo adora, né, esse termo, não se amaleque, agora ele está falando isso, para de amalequita. Quando a gente está nesse lugar de levante dos nossos inimigos, às vezes a gente precisa construir coisas para a gente poder se livrar. Mas nessa manhã, você não pode ficar só entendendo das suas estratégias de livramento. Hoje Deus está dizendo assim, tem um lugar, como teve para Gideão, de um livramento que eu livro você, e não você se preocupa. Com o levantamento desse altar, com essa maneira que Gideão teve de, ao viver a experiência de se encontrar com o anjo e conversar com o anjo, ele entendeu que ele estaria ali agora marcando um território com uma nova forma, o altar de sacrifício. E ali em diante, dali para frente, o que você vai ver
os altares incorretos de um povo que precisava se organizar e se arrepender diante de Deus. E aqui no texto a gente tem algumas coisas importantes, e essa, para mim, foi o que me saltou agora aos olhos. O texto começa com o empenho e o investimento de um livramento humano, construindo coisas, e esse trecho termina, não termina a história, mas o trecho que a gente lê, no 24, levantando o altar. Ô, bonita, o outubro é um lugar, uma oportunidade, uma maneira e uma chance que nós todas temos de parar de criar covas, montes e cavernas e a gente poder erguer um altar. O altar, especialmente, que bom que foi a bispa que escreveu esse texto, porque eu já vi várias vezes ela levantando altares de sacrifício. E altar de sacrifício não é só dinheiro. Muita gente pensa que vamos sacrificar, vamos ofertar. Não é só sobre isso. Eu já vi a bispa ofertando, a bispa é de fazenda. Eu não sei se você é de fazenda, se você é da roça, mas o leite para ela é muito importante. E eu vi a bispa abrindo mão do leite por 1 ano, às vezes 2 anos, e ela chorava às vezes na mesa, querendo sentir o gosto do leite, e ela entendendo que aquele sabor ela sacrificaria em função de algumas pautas da nossa igreja. Ela já sacrificou muitas coisas, eu tenho várias. Enquanto eu estou falando com você, eu estou me lembrando vários sacrifícios. Já entregou o carro e ficou dependendo do bispo, ela já entregou coisas dela, coisas significativas. E hoje eu quero te convidar e te ensinar o que nós, como Comunidade das Nações, temos de cultura, no sentido de levantar altar. O altar, para nós, é um lugar do memorial. A gente aprende com os nossos bispos que é um lugar onde a gente levanta uma bandeira, uma sinalização, uma fumaça, para que haja uma memória do céu a nosso respeito. O altar, aquilo que você sacrifica de forma intencional e coloca lá em cima no altar, é como se a gente estivesse dando para o céu um conteúdo de lembrança. Senhor, se lembra que lá naquele dia eu levantei um altar. Senhor, eu quero trazer a memória. Isso daqui, para que o Senhor veja, isso é bíblico. E hoje eu quero te falar que nós estamos sendo convidadas para a gente erguer um altar daquilo que lhe custa. Todo altar, ele precisa de um lugar, de graveto, de fogo e de sacrifício. Qual é o lugar que você vai sacrificar? Normalmente, quando eu quero sacrificar ou levantar um altar, eu espero o domingo chegar para fazer isso no altar físico da minha igreja. E aí eu entrego algo que tenha a ver com aquilo. Então, eu já entreguei correntinha de ouro que eu tinha. Aliás, a única coisa de ouro que eu tinha na vida era ela, eu entreguei. Eu já entreguei financeiramente coisas que me sacrificavam. Entreguei coisas, hábitos, que eu entendi assim, meu Deus, como que eu vou ficar sem isso? Entregava isso por um período longo da minha vida, e eu, às vezes, sinalizava que o lugar seria exatamente na hora do ajuntamento do meu culto, do culto da minha igreja. E lá naquele altar, gente, muita gente já deixou lágrimas ali. O chão das igrejas acolhe. Eu acho que tem um monte de odrezinho, sabe? Colhendo as lágrimas da gente na hora de um louvor, na hora de um sacrifício. Às vezes a palavra nem precisa ser de convocação para que a igreja faça um lugar de sacrifício, mas o seu coração faz individualmente. Quantas vezes eu já vi pessoas do meu discipulado dizendo, não, pastora, eu estou agora sacrificando, eu levantei um altar de sacrifício e eu estou fazendo exatamente isso, e entregando algo. Nessa manhã, eu quero convidar você, para você poder trazer à existência algo que lhe custe, que seja de forma sacrificial. Quando o Gideão está aqui tentando preparar uma oferta para o anjo, entregar um presente, como diz na mensagem, na Bíblia Mensagem, o anjo começa a dar instruções para ele. Ele fala assim, ó, a receita, eu vou dizer para você como que no céu a gente gosta.
Aí ele fala assim, ó, pega carne, pão sem fermento, bota sobre a rocha, depois você derrama o caldo por cima, não é misturado. Aí ele começa a dar instruções de como que a receita fica boa para ele. Deixa o anjo te dizer qual é o jeito especial do seu sacrifício. Sabe o que me chama a atenção? Gideão está com um anjo. É um anjo só. A Bíblia está aqui falando que é um anjo que se decidiu sentar ali e ficar ali, olhando debaixo daquela árvore. Aí Gideão vai e prepara um cabrito e um pão sem fermento. Ô, gente, com 20 litros de farinha é coisa pra caramba. Sabe o que me remete? 20 litros de farinha, aqui na minha tradução, ele quer entregar com abundância. Ele não está contando moedinha, não. Ele está entregando ali para aquela oferta, para aquele presente, para aquele momento do altar, ele está entregando sem reserva. E eu queria que você sondasse o seu coração nessa manhã e pensasse assim, ó, muitas vezes eu tenho clareza de que muitas pessoas vêm para essa devocional 5:30 por causa de uma pauta de dor. E não tem nenhum mal com isso. Talvez o seu altar seja levantar o seu sacrifício do sono, como a Diane bem orou. O nosso sacrifício, às vezes, é sacrificar o sono. A gente podia estar debaixo das cobertas agora, mas a gente está aqui. E eu sei que muitos de nós viemos para cá por causa de uma pauta de um levante. Ou um levante do inimigo, ou um levante que não dá trégua. E aí você foi atraída por esse grupo. Algumas pessoas, algumas amigas falaram para você assim, menina, bora ali ouvir uma pastora, ouvir um grupo, que elas se reúnem para orar. Aí você veio porque você está aflita. E que bom que você está aqui. Mas deixa eu te dizer, o tempo da aflição precisa ter começo, meio e fim. E quem vai finalizar o tempo dos levantes do inimigo são os altares. Os altares sinalizam a quem você está dando atenção. E eu acho isso incrível, que a bispa fala, que aquilo que você dá atenção cresce. Aquilo que você sacrifica é o seu Deus. Então, você está sacrificando o seu tempo pelo seu trabalho? Cuidado, para não ser o seu Deus. Você está sacrificando a sua vida por causa dos seus filhos de forma exagerada? Cuidado, pode ser o seu Deus. Você está servindo, sacrificando o seu marido, as coisas para fazer para o seu marido de um lugar que está acima da média, que você às vezes não olha nem para si? Cuida para que isso não esteja se tornando o seu Deus. Talvez esse lugar onde você empenha muita energia, e eu queria que você fizesse esse sacrifício, esse exercício, olha no seu mapeamento da semana. Qual é o lugar onde você mais deposita horas? É ali que certamente está o seu altar. É ali que certamente está o seu coração. Pastor, eu me dei conta que eu fico muitas horas no celular, mas eu trabalho, pastora, com o celular. Pensa aí e se observa se o tempo todo que você está no celular é só sobre trabalho. E eu quero te dar uma dica de saúde. Se você trabalha com seu celular, estabeleça horas certas. Você vai trabalhar para aquela pauta por 1 hora. Hoje eu vou dedicar 2 horas, 1h30 para falar de ministério. Estou aqui olhando a Leide e a gente está gastando muito tempo construindo a festa de final do mês das crianças. E a gente precisa ter cuidado para a gente não estar em pautas, embora seja até legítima, pauta demais no lugar que não tem necessidade. Então, a gente aprender a sermos mais objetivas, a sabermos o que a gente quer. Gente, o nosso tempo é o lugar do altar. Deus está querendo saber onde é que você está empenhando o seu tempo. Onde é que você está dedicando, erguendo o seu lugar de atenção. Aquilo que você dá atenção é o seu Deus. Torna-se o seu Deus. Pastora, mas para. Eu gosto de limpar minha casa 5 vezes na semana. Todo dia eu faxino, não vejo problema nenhum. Ô, bonita, vê se a casa não se tornou o lugar do altar. Qual é o lugar do altar? É o lugar onde você empenha sua atenção, seu sacrifício. E hoje a gente vai orar juntos para a gente poder declarar a Deus o que a gente quer entregar a Ele. No final desse texto, no último parágrafo,
diz uma coisa muito legal, que a lenha, que o lugar onde o fogo permanece aceso e que a gente pode manter esse altar em evidência, é quando você alimenta diariamente esse lugar do seu sacrifício. E diariamente como? Com sacrifício, com oração e com comunhão. O seu altar precisa chamar a atenção de Deus. E sabe o que eu percebo, às vezes? Quando eu estou viajando de avião, eu tenho várias coisas lúdicas que vocês já sabem que eu tenho essa licença poética, né? Porque como pastora de crianças e como a gente trabalha com criança, a gente pode. Então, quando eu estou lá em cima, acima das nuvens, ou às vezes já aterrissando, e eu começo a ver lugares de fazenda levantando, queimando ali alguma coisa e a fumaça está subindo, eu fico pensando assim, meu Deus, é assim, né? Que o Senhor vê essa fumacinha ali daquela casinha ali do meio da fazenda, subindo uma fumaça que é uma oferta, às vezes uma oração, às vezes as lágrimas. É desse jeito, né, Deus, que o Senhor vê. Aí eu queria que você entrasse no avião agora comigo e que você subisse num dos mais altos ares do Brasil. Pastora, nunca viajei de avião. Então, clica aí, acende aí o modo imaginação e vem comigo. Lá de cima, no avião, a gente está vendo várias fazendinhas, várias casinhas levantando fumaça porque acenderam o fogo. E Deus está recebendo essa fumaça como lugar de adoração. E esse lugar da fumaça que está subindo, ela é feita da sua oração, da sua intencionalidade, do seu jejum, desse lugar da sua comunhão. Ô, bonita, não dá para a gente viver o dia de hoje, os tempos de hoje, sem você ter uma igreja. Não dá. Aqui, esse lugar que estamos juntos, ele é maravilhoso, a gente ama estar aqui. Mas olha, eu e todo o meu discipulado, a gente não fica só aqui. A gente tem leitura bíblica, a gente tem leitura de livro, a gente está na Escola das Nações, a gente está estudando o nosso conteúdo para o CN Kids, para poder abençoar as crianças, e o nosso material é como uma devocional para nós. A gente tem o nosso encontro de discipulado, que a gente se fortalece, que a gente chora junto, que a gente desabafa. É um lugar onde a gente se acessa. A gente não fica só aqui. A gente tem a palavra da bispa, a gente tem a palavra do bispo, a gente tem um monte de podcast que a gente, enquanto malha, a gente ouve dos nossos bispos, a gente tem um monte de palavra no YouTube que a gente acessa, a gente segue pessoas que têm uma linha e uma palavra que arrebata o nosso coração. Sabe por que eu estou dando essa lista de coisas? Porque se você pensa que a gente só fica aqui e vai para a igreja, você está muito enganada. A gente tem muito mais, a gente tem muito mais suprimento em outras áreas, e você precisa entender que só isso daqui, só a devocional, não é o suficiente. Você precisa ter um grupo, você precisa ter um lugar, e você precisa ter o endereço do seu altar. O endereço do meu altar, algumas vezes, é dentro de uma conferência. A gente vai entrar agora numa conferência global. Antes de uma conferência, eu sempre penso, o que eu vou sacrificar? O que eu vou sacrificar dinheiro? Eu vou sacrificar meu tempo? Eu vou sacrificar algo? Eu vou entregar algo? Todo momento, antes de acontecer uma conferência, o nosso coração já fica em expectativa de levantar o altar. Pastora, mas o meu altar, o meu quarto, eu estabeleci lá para poder orar. É ótimo, é bênção, mas não pode ser só aí. Você precisa ter um altar junto com o teu povo. Quem é o teu povo? Você entendeu que essa história que a gente leu é sobre o livramento de um povo? É o livramento de levantes que vêm. Gente, os midianitas não iam só um, não, eles iam em grupo. Os amalequitas não iam só, não, era um grupo. E você quer vencer a sua guerra sozinha, com dois povos vindo em exército? Deixa eu te dar uma notícia, você não vai dar conta, você vai cansar. Tem batalha que você vai levantar o altar para você e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. E essa manhã eu quero te convidar para você poder abrir o seu coração e perguntar, Senhor, o que é que eu preciso levantar como altar nessa manhã? Altar tem o sinônimo de sacrifício. Todo altar tem um sacrifício. Deus levantou um altar
que a humanidade enxerga. Ele entregou o seu único filho ao meu favor e ao seu favor. Naquela cruz, o mundo viu o altar de Deus estabelecido na entrega mais absurda que podia acontecer na face da terra. E você fica contando migalhas para entregar a Deus? Você fica pesando se isso é ou não razoável? O nosso Deus entregou para nós a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o seu único filho. E essa régua alta é a régua que eu e você temos que dar. Bonita, se você está entendendo que essa palavra está entrando no seu coração, no seu espírito, e você quer levantar um altar, levante com a consciência de que o que você vai levantar precisa custar alto para você. E senta e espera, porque todo altar levantado, toda oferta levantada, todo sacrifício que você levanta nunca fica escondido, em secreto. Deus sempre traz a recompensa, sempre. Sabe o que aconteceu aqui no final dessa história? Eles foram protegidos e Gideão foi levantado para ser o libertador, o protetor daquela nação, por causa daquele momento do altar. Gideão teve sinais. Gideão fez com Deus segredinho de amor. O senhor está me chamando? Então bora aqui. Eu vou botar aqui na janela o negócio para poder mudar de cor. E Deus foi lá e fez. Era infantil? Era um jeito muito criancinha para poder entender, era, mas Deus contempla o coração dele, porque ele tinha o coração no altar. Onde está o seu coração hoje, bonita? Está no sofrimento? Está nessa separação? Está nessa escassez? Onde você está empenhando o seu lugar de tempo? Onde é que você está? Você ainda está aí suando a camiseta, construindo covas, cavernas e fortificações? Então eu quero te dar uma palavra. Hoje Deus está te dizendo, tudo que você quer empenhar em livramento está em mim. E eu quero que você hoje estabeleça um altar, suba um altar, erga um altar. Então feche os seus olhos nessa manhã. Na oração aqui, juntos, que vamos fazer de olhos fechados, entregando algo novo ao nosso Deus, diz assim no texto do nosso livro: Senhor, nos ajude a levantar, a construir um altar para o Senhor em nosso coração. Que a gente possa estar disposto a sacrificar o que for necessário para te adorar e te colocar, Senhor, em primeiro lugar. Que o seu fogo, o fogo desse lugar do sacrifício, purifique a nossa vida e nos aproxime mais do Senhor. E que nessa manhã, Deus, todas nós que estamos com essa sensação do início do mês, é o dia 2 de outubro, e nós queremos viver tantas coisas novas, mas a gente quer viver isso sabendo que estamos sacrificando e erguendo um altar. Senhor, dá para nós o endereço certo do altar, aquele lugar onde a gente olha e fala aqui, nesse lugar, nesse ambiente físico. E eu me lembro muitas vezes que no altar da igreja, lá no Ípica, lá no CIA, em Taguatinga, eu entreguei ofertas, entreguei sacrifícios, entreguei a minha vida. Entreguei, Senhor, a minha família, entreguei, às vezes, coisas que só eu e o Senhor sabíamos. E eu estou me lembrando que naquele dia, nesse fevereiro desse ano, eu entreguei, Deus, aquele concurso que eu passei. E eu te disse, Deus, o que eu estava ali entregando ao Senhor. Não era só a voz de uma direção do meu líder, mas era também o sacrifício do meu coração, em dizer, eu entendi, Senhor, o Senhor quer a minha vida por completo. E eu tinha um universo de entendimento de influência, uma turma de crianças, de 20 a 30 crianças ali sentadas. E eu sacrifiquei o meu sim, e o Senhor me deu 800 mães, 800 crianças, muito mais do que 800 crianças, me deu 800 mulheres com muitas famílias. O Senhor nunca fica devendo quando a gente entrega no altar algo que nos custa. Obrigada, Senhor, por ter feito a melhor escolha de sacrificar naquele altar, naquele dia, naquela mensagem, entregar a minha vida, entregar o meu sim, entregar o meu concurso, entregar o meu coração, a minha obediência.
Nessa manhã eu sei que o Senhor está esperando que cada uma de nós erguemos um altar de sacrifício, algo que custe a cada uma de nós. E a fumaça, quando subir, quando a gente queimar o graveto, quando a gente acender o fogo, quando a gente estiver ali em adoração, a gente vai entregar, ó Deus, a nossa vida, a nossa história e um livramento. Nós queremos, Deus, ver o que o Senhor tem para cada uma de nós no livramento que estamos aguardando, esperando. Senhor, dá um basta nessa visitação dos midianitas dentro da nossa lavoura, dentro da nossa colheita, aqueles que roubam, Senhor, aquilo que produzimos. Senhor, dê um basta nesse tempo em que a gente trabalha, mas parece que nada vem, nada surge, nada vem como forma palpável. Dá um basta nesse momento, nesse lugar, nessa estação, e traz sobre nós, Senhor, o entendimento de que o novo muitas vezes vem com aquilo que estamos entregando no altar. Recebe o nosso altar nessa manhã. E eu entendo que nessa reunião nós estamos aqui, Senhor, juntas, no altar coletivo. É como se a gente tivesse pedras em formato circular. E a gente está levantando o altar juntas, aqui nessa reunião de devocional. E nós estamos dizendo ao Senhor que nós estamos sacrificando coisas nossas. Mas existe também o altar que é individual. Quando essa reunião aqui acabar, cada uma de nós seremos impactadas, seremos sacudidas, influenciadas por essa palavra. E o Senhor, ó Deus, pode reverberar. O Senhor tem liberdade de continuar essa palavra incomodando o nosso coração para a gente concretizar a entrega do nosso sacrifício no altar. Senhor, leva cada uma de nós para os nossos montes de sacrifício. O meu e de todo o nosso discipulado, Senhor, tem sido a nossa igreja. Senhor, direciona aquelas que não têm uma igreja para poder ter um lugar onde aquele altar acolhe, recebe e registra as memórias da nossa entrega. E aquelas que não têm, Senhor, por algum motivo, e que estabeleceram a sua casa como lugar de altar, que o Senhor receba o sacrifício entregue nesse dia, nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo dia 2 de outubro de 2025. Traz na memória da gente os altares que já erguemos em Teu nome. E que a gente se alegre de ver os resultados de livramento que o Senhor nos deu. Te adoramos, te engrandecemos nessa manhã, ó Deus Todo-Poderoso, que recebe e que não deixa nada escondido, nada em dívida, nada sem ser visto no reino espiritual. Tudo que a gente entrega, o Senhor contabiliza. E tudo que a gente sacrifica, o Senhor nos retribui em resposta. Como isso é significativo para mim, Senhor. E eu te adoro e te engrandeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, é possível que você viva aí, nesse dia, o que eu comecei a viver aqui. A memória de altares que você já entregou. E você vai ver quanto livramento você teve. Você vai se lembrar de coisas que você já entregou no altar e você falou assim, meu Deus, isso faz 5 anos. E eu estou me lembrando, naquele dia, que eu entreguei de uma vez por todas aquilo que me custava. E olha o tanto de coisa que eu colhi. E olha quanto livramento. O Senhor deu o basta aos midianitas, aos amalequitas, e nunca mais a gente foi assolado. Olha o que nós estamos vivendo hoje, depois daquele altar. Sabe o que vai acontecer com a gente hoje? Deus vai ativar nossa memória de altares antigos e vai estimular o seu coração, inspirar o seu coração a levantar um novo altar para esse novo mês. Amém? Deus abençoe você, bonita do YouTube. Que o Senhor te abençoe. Erga um altar nessa manhã, nesse dia, nessa terça-feira, e que o Senhor te guarde, te abençoe. Hoje é terça, gente. É que dia é hoje? Quinta. Nessa quinta-feira. Que o Senhor te abençoe nessa quinta-feira. Hoje é quinta, né, gente?
e que o Senhor te guarde, te dê o lugar do entendimento do altar que você vai sacrificar. E olha, faz um exercício, veja aí onde é que você está empenhando o seu tempo, como é que está o seu tempo de trabalho, o seu tempo de internet, o seu tempo de relacionamento. Olha isso, mapeia isso e entregue ao Senhor. Amém? Um beijo, bonita. Fica com Deus.